O modelo de calorias que entram e saem do corpo não define se alguém emagrece ou engorda. Não existem receptores para calorias no corpo. Isso é algo estranho. Pelo conceito da física, o que é caloria? Bom, eu pego um pedaço de carne, por exemplo. A carne é então desconstruída, digamos assim, e se olha quanto de energia tem ali. Dessa maneira, é possível determinar quantas calorias tem na carne. Em ovos, repolho, couve-flor, seja lá qual alimento você queira descobrir. Bom, o corpo não tem receptores para calorias. Ele não mede calorias, não sabe o que são calorias. Se você comer um bife, terá ingerido uma certa quantidade de calorias. Ou, se beber uma lata de Coca-Cola zero, nenhuma caloria. Mas o corpo não sabe disso. Ele não tem como medir isso. Ele não sabe como responder. Logo, por que damos tanta importância às calorias? A única razão é porque pregaram em nossa cabeça que o ganho de peso é um fenômeno físico e não fisiológico. Exemplo, se você colocar 100 gramas de açúcar na boca ou 100 gramas de azeite de oliva, a resposta fisiológica é completamente diferente. Se beber o azeite de oliva, não haverá resposta da insulina e fim de papo. Porém, como o açúcar, vai ter um pico de insulina porque a glicose no sangue subiu. Então, o corpo responde aos hormônios. Quando você come carboidratos ou açúcar, a glicose sobe e a insulina dispara. Quando come proteína, a insulina aumenta, menos que os carboidratos, mas aumenta. O corpo tem diferentes receptores para aminoácidos, gordura, fibras. O corpo tem receptores e responde a diversos fatores e nutrientes, mas a caloria não é uma delas. Simplesmente é algo que não existe na fisiologia humana. De tanto que foi repetido esse conceito da física, acabou entrando em nossa cabeça. Passamos a aceitar como verdade. O problema é que fingimos acreditar que 100 gramas de pimentão é o mesmo que 100 gramas de biscoitos. E não é a mesma coisa. É aí que falhamos, acreditar que é a mesma coisa. Se as calorias são tão importantes, basta começar a beber refrigerante zero e as comidinhas fit zero calorias e não existirá mais obesidade, certo? Esse conceito de comer menos calorias e emagrecer é simplesmente falso. Por isso temos problemas de saúde, porque estamos seguindo orientações erradas. Ficamos tão obcecados com as calorias que esquecemos do resto. O que nos dizem é que podemos simplesmente jantar um pacote de biscoitos, porque tem a mesma quantidade de calorias que um prato de vegetais. Isso é simplesmente ridículo. Tem que ser idiota em pensar que comer um pacote de biscoito de jantar é boa ideia. É muita falta de conhecimento. A partir do momento que entram na boca, os alimentos não são iguais. Eles não têm nada de parecidos. A resposta hormonal é completamente diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E de quem é a culpa? Quando você vai ao mercado e olha nas prateleiras, com embalagens coloridas, chamativas, convidativas, e lá no canto, alguns vegetais e saladas, o que você vai preferir levar para casa? A embalagem que chega a dar água na boca ou o repolho sem graça? Como as calorias são iguais, vamos levar o que é mais gostoso, certo? As bebidas, elas não ficam de fora também, tá? Segundo as empresas de bebidas, você pode beber uma lata de energético e depois caminhar 20 minutinhos para queimar as calorias. E tudo está resolvido, sem nenhum problema. Porém, essas calorias não são equivalentes. Se beber esse tipo de coisa, você vai ter gordura no fígado e pâncreas e resistência à insulina. Você pode exercitar os músculos, mas não pode exercitar o fígado. O teu fígado está morrendo, mas os músculos estão ótimos. E aí? Por isso, muitos atletas de alto rendimento acabam com diabetes tipo 2. Em nossa história, nós nunca contamos calorias. Nunca contamos e comemos, por exemplo, 1.500 calorias todos os dias. E quem tenta fazer essa contagem, geralmente erra. A ideia central
é que o nosso corpo funciona como um loop de feedback negativo. Calma, daqui a pouquinho você vai entender. Voltando um pouquinho no tempo. Anos 60. Ninguém fazia exercício. A maioria da população não estava obesa. Se você pensa que pode medir as calorias que entram com o que é gasto e sai do corpo, então... Bom, digamos que você coma 2.000 calorias por dia, 365 dias por ano. Um total de 730.000 calorias. 1 quilo de gordura tem mais ou menos 6.000 calorias. Isso sem saber ao certo quantas calorias você come e quantas são queimadas. Não tem como esse sistema funcionar. Tá, mas vamos à explicação do feedback negativo. O corpo funciona tipo um termostato. E como funciona um termostato? Bom, você escolhe a temperatura, digamos que 20 graus. Imaginemos que é verão e seja calor. A temperatura da casa sobe para 30 graus. O ar-condicionado liga e traz a temperatura aos 20 graus. Se for inverno, a mesma coisa. Você definiu 20 graus, mas a temperatura ambiente caiu para 10. O ar-condicionado liga para aumentar e trazer aos 20 graus. O nosso corpo faz a mesma coisa. Temos um mecanismo no corpo que determina a quantidade de gordura que ganhamos e perdemos. Se ganhar muito peso, você não vai sobreviver. Se perder muito peso, também não. O corpo determina o peso rigorosamente. Se engordar muito, você não vai sobreviver. Então, ele vai desligar o mecanismo de armazenamento de energia e queimar o que já está estocado. Se você comer muito, deliberadamente para ganhar peso, o que acontece é que o teu corpo vai começar a queimar mais calorias do que se você estivesse no peso normal. Se ganhar muito peso, vai acabar morrendo. O corpo não quer isso. Por isso, queima mais calorias, para que isso não aconteça. Quando você parar de tentar engordar loucamente, a taxa de queima de gordura vai voltar ao normal. Porque se o corpo continuar queimando as calorias a mais, mas a quantidade ingeridas diminuiu, você não vai sobreviver. Então, ele volta ao normal. Por outro lado, se você estiver muito magro ou magra, o corpo vai diminuir a quantidade de calorias queimadas, até você voltar ao normal. Ele vai pedir nutrientes para manter as funções do corpo. O corpo não quer morrer. A chave não são as calorias. A questão é o que faz o corpo queimar a gordura extra ou estocar energia. E voltando ao exemplo do termostato, preste atenção. Digamos que você definiu 20 graus, mas agora você quer a temperatura a 25. Então, você coloca um aquecedor na sala. Porém, o termostato continua em 20 graus. Logo, o aquecedor não está ajudando, porque o termostato é quem comanda. E ele desliga o ar-condicionado. Ok, tá, isso não ajudou, né? Você coloca mais um aquecedor. A temperatura vai para 25 graus, mas o termostato traz para os 20 graus. Você não consegue deixar a temperatura em 25 sem ajustar o termostato. Você continua lutando com a temperatura. Com o corpo é a mesma coisa. Você tem, sei lá, digamos 80 quilos, mas não quer. Você quer 60 quilos. Então, corta calorias para chegar em 60 quilos. Você elimina esses 20 quilos. Ótimo. Porém, o que o corpo faz? Ele te deixa com fome e diminui o metabolismo. Vai queimar menos calorias a partir de agora. É um esforço para voltar aos 80 quilos. Agora você usa a força de vontade. Eu vou emagrecer. Vou cortar ainda mais as calorias. O que acontece a seguir? Teu corpo te faz ficar com mais fome ainda e diminui o metabolismo ainda mais. Você está lutando contra si o tempo todo. Ao invés de ficar lutando com as calorias, ajuste os hormônios. É o modo mais eficiente de emagrecer, principalmente a insulina. Resistência à leptina. Se as células de gordura se expandirem, inflarem a um certo ponto, elas vão criar leptinas. As leptinas vão até o cérebro e dão um aviso. Estamos gordos, desligue o apetite agora. O apetite vai embora, você não come. Se você não come, a insulina diminui. O plano perfeito para emagrecer e ter o peso normal. O problema é que você estimula a insulina o tempo inteiro.
seja comendo carboidratos ou várias vezes ao dia. Ou pior, comendo carboidratos 6 vezes por dia. Por que você come carboidratos? Bom, o governo e os médicos falaram que comer gordura faz mal para o coração e os carboidratos nos dão energia. Se comer carboidratos dos vegetais, tudo bem. Porém, comer pão e massa é uma péssima ideia. Ou seja, a insulina está elevada o tempo inteiro. Isso é muito ruim para o teu corpo e saúde. O que acontece é o seguinte: ao estimular a insulina tantas vezes por tanto tempo, teu corpo vai desenvolver uma condição chamada resistência à insulina. Se você comer o tempo todo, as células de gordura vão ficar cheias, inchadas e acionar a leptina. Porém, se acionar ela o tempo todo também, o corpo vai criar resistência à leptina. Sabemos disso porque pessoas obesas não têm pouca leptina, elas têm pouca resposta à leptina. O corpo ficou resistente à leptina. Agora o feedback do corpo de voltar ao peso normal não funciona mais. O corpo tem uma dupla resistência, insulina e leptina, e você vai simplesmente ganhar peso. Com isso, o termostato, lembra dele, né? Então, ele está desregulado para cima, mais gordura e mais gordura. Como você pode reiniciar o termostato? É uma questão de balancear a insulina e leptina. Se você tentar cortar as calorias, mas cortar as calorias erradas, não vai adiantar. Por exemplo, você acha que está comendo muita gordura, tá? E é isso que te faz ganhar peso. Então você corta as calorias da gordura. Além disso, começa a comer a cada 3 horas. Bom, alguém te falou que fazendo isso, você acelera o metabolismo e o corpo queima mais calorias. Então, perfeito. Tudo certo agora. Claro, né? Que não. A gordura não impactava na insulina. Logo, nada mudou. Você só vai estar passando fome em vão. Você passou a comer menos e ter o mesmo efeito doentio de insulina, mas você não faz ideia porque não emagrece. Pior, está ganhando peso. A questão é que você nunca corrigiu o problema, a insulina e a leptina. Você precisa reduzir o nível de insulina por um bom tempo. Mas isso ocorre gradualmente e leva um tempo. Não é da noite para o dia. Você passou a vida inteira engordando. Não é em uma semana que você vai eliminar tudo. É um caminho, é um processo. Não é apenas uma questão do que comer, mas também quando comer. Volte no tempo da sua mãe ou avó. Elas não comiam o dia inteiro. Eram 3 refeições e nada mais. Mas agora, as pessoas comem no mínimo 6 vezes por dia. Não é muito difícil de entender como funciona a nutrição do corpo. Quando você come, o corpo quer estocar um pouco dessa energia. Ele quer estocar para usar quando não tiver comida. Quando você não come, a insulina cai, o corpo simplesmente pega aquela energia e queima. Por isso você não morre enquanto dorme à noite. Você não precisa comer barrinha de cereal a cada 3 horas para sobreviver. Pense por um instante. Se está comendo 6 vezes por dia, você está dizendo ao teu corpo o seguinte: guarde energia, guarde energia, guarde energia, guarde energia, guarde energia, guarde mais energia. Depois ainda pensa: por que estou acima do peso? Simples, você continua falando para o teu corpo fazer isso. Se você quer parar de engordar e começar a emagrecer, você precisa falar para o teu corpo. É um sinal hormonal e não calórico. Você precisa fazer a insulina diminuir para poder queimar o glicogênio e depois a gordura. Se você manter o nível de insulina elevado, você nunca faz isso. Esse é o problema da diabetes tipo 2. Muita insulina o tempo todo. Resistência à insulina. Então, fica cada vez mais difícil perder peso. Passaram-se 20, 30 anos assim. E você começou a ganhar peso lá nos 20 anos. Passou 20 anos com resistência à insulina e leptina e com ganho de peso. O corpo está cheio de inflamações. Diabetes tipo 2 passa a ser uma questão de tempo. Quanto mais tempo você tem esses problemas, mais difícil será reverter. Isso é algo que o conceito das calorias ignora completamente. Se você ganhou 5 quilos, você pode eliminar eles facilmente. Imagina uma pessoa com 65 anos.
para essa pessoa não é fácil, porque ela sempre teve esse peso. Para outras pessoas é bem mais fácil. Um exemplo clássico são os atores. Quantos você já viu ganhar 10, 15 quilos? E para fazer um filme, né? E em questão de semanas estarem magros outra vez? O peso deles nunca foi aquele do filme. Então, eles engordaram há pouco tempo. Logo, conseguem eliminar em pouco tempo. Restrição de calorias versus jejum intermitente. O corpo não entende calorias. Se você apenas cortar calorias para o corpo, tanto faz. Jejum intermitente não é sobre a quantidade de calorias. É sobre o tempo que você não está comendo. 12 horas? 16? 24 horas? Comer 6 vezes por dia 200 calorias é a mesma coisa que comer uma refeição de 1.200 calorias? Na verdade, não. Porque toda vez que você come, você estimula a insulina. Logo, ela está elevada por muito mais tempo. Continua falando para o teu corpo armazenar energia. Quando você come apenas uma vez, a insulina vai cair bastante. Com isso, ela vai dar o sinal para o corpo trocar a fonte de combustível. Ou seja, você deixa de usar a energia que vem da comida, passa a usar o glicogênio. E depois a gordura que está no tecido adiposo. Digamos que você come 2.000 calorias por dia, mas decide emagrecer e corta para 1.000 calorias, divididas em 6 pequenas refeições. Você vai emagrecer? Não. Por quê? Porque você está estimulando a insulina o tempo todo. Ela está falando para o corpo acumular gordura e ainda o metabolismo é reduzido. Ele passa a queimar menos calorias para compensar a redução que você fez. Mas se você fizer jejum, a insulina não é estimulada, o nível cai e o corpo consegue acessar o depósito de gordura. E é isso que acontece no jejum. Você deixa de queimar comida, passa a queimar gordura corporal. Quando o corpo passa a queimar a gordura corporal, percebe que tem uma quantidade gigante disponível. E pensa, por que preciso diminuir o metabolismo? Na verdade, o corpo mantém a queima metabólica. Ele não diminui. É fisiologia básica. A insulina cai e o corpo aumenta. O sistema simpático e parasimpático, a adrenalina, hormônio de crescimento e o cortisol. Isso acontece porque estes hormônios são contrarregulatórios. Estão acessando o glicogênio do fígado e trazendo para o sangue. A adrenalina diminui a taxa metabólica? Não, ela aumenta. Por que o hormônio do crescimento aumenta? Ele está lá porque você tem um período da gliconeogênese. Após queimar o glicogênio, o corpo vai queimar proteína. O hormônio do crescimento aumenta para construir músculos, tecidos dos órgãos quando você comer proteínas de novo. Você queima essas proteínas porque elas não têm mais uso. O corpo precisa se limpar. Se você não se livrar delas, o corpo não consegue construir novas. Outro efeito colateral por ter hormônio de crescimento e adrenalina elevados é o aumento de energia. Sim, o teu corpo está acessando esse estoque de energia. Essa é a diferença de restringir calorias e jejum, e por que um funciona e o outro não. Mulheres não devem fazer jejum? Confesso que eu vi isso há muito pouco tempo, tá? Bom, tá, enfim. Se a mulher está abaixo do peso ou tem anorexia, lógico que ela não deve fazer jejum. Outra condição especial ou condições é ser gestante ou estar amamentando. Essas são condições muito especiais. Confira o artigo completo aqui abaixo na descrição. Do contrário, não tem razão para mulheres não fazerem. Eu não posso fazer jejum porque vou sentir fome. A frase é familiar para você? É o seguinte. Por exemplo, um jejum de 24 horas. A grelina aumenta. A grelina é o hormônio da fome. Porém, ela aumenta, mas não fica elevada. Você não come e ela volta ao normal. Você está trabalhando quando olha para o relógio e é surpresa. São 3 horas da tarde. Nossa, eu nem almocei, você pensa. Na verdade, o teu corpo almoçou. A própria gordura. Isso é perfeito. É exatamente o que queremos fazer. A fome vem em ondas, geralmente 3 vezes por dia. Ela não fica elevada o dia todo, sobre aquele desejo de açúcar e doce, sabe?
Você não come um pedacinho de bolo para saciar ela. Não funciona. Se você tem uma ferida no braço e coça, a ferida vai piorar. A mesma coisa com o desejo pelo doce. Se você comer um pedacinho, o desejo vai aumentar. Mas se você não comer, a grelina diminui e o desejo some. Se você tem vício por pão, mas come apenas um pedacinho todos os dias, o vício não vai embora. É preciso cortar todo o pão. Agora, você pode usar essas informações ao seu favor. Além de fazer algo extremamente saudável para o seu corpo, o vício vai embora também. Emagrecer é sobre duas coisas principais: o que comer e quando comer. Não é apenas o que comer. Quando comer é algo muito importante e não pode ser ignorado. Se você ignorar 50% do problema, você vai falhar. Não tem como comer 5 ou 6 vezes por dia, pensar que é algo bom, saudável, que você está fazendo algo bom por você mesmo. Diga-me, de onde vem esse conselho que nós precisamos comer o tempo todo? Vem da ciência? Pesquisas e estudos científicos? Médicos? Não. O conselho vem da indústria alimentícia. Em nossa história, nunca comemos tanto como agora. Nunca tivemos uma agenda alimentar. Era o quê? O café, almoço e jantar. Ou coma se você conseguir caçar, pescar e colher frutos. Todavia, agora, café da manhã, barrinha de cereal no meio da manhã. Almoço, fruta, um biscoito integral no meio da tarde. Jantar, depois um biscoito integral e um copo de leite antes de dormir. Ah, tu vai para academia? Então você precisa comer antes e depois, o pré e o pós-treino, certo? Isso é ridículo. É preciso entender que existe a hipótese da relação de carboidratos e insulina e a da insulina. A hipótese da insulina é que ela é um hormônio-chave para o emagrecimento ou ganho de peso, e que na verdade já se mostrou correta em diversos estudos. O que não é verdade é que os carboidratos são os únicos responsáveis pelo aumento da insulina. É possível comer alimentos ricos em carboidratos e ter um nível de insulina normal. Ué, como assim? Alguns povos comem 50, 60% de carboidratos, batatas doces, por exemplo, e não são obesos nem diabéticos. Por que isso? Porque eles não comem o tempo todo. Mesmo sendo raízes e vegetais ricos em carboidratos, até mesmo na década de 80, na China, onde comiam praticamente apenas arroz. Eles não comiam 5, 6, 7 vezes por dia. Bastante carboidratos, mas nada de açúcar e pouca frequência, e mantinham um nível de insulina regulado. Algumas populações têm a dieta baseada em carne, outras em arroz branco, e não possuem epidemias de obesidade e diabetes. Não é preciso ficar viciado olhando e medindo as quantidades de macronutrientes. É preciso cuidar os efeitos na insulina. E isso tem muito a ver com a frequência, com o número de refeições por dia, que precisam diminuir bastante. Não é apenas eliminar carboidratos, é preciso eliminar também as comidas processadas. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.